Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Nós, neste período de pandemia, todos os domingos, a partir das 9 horas, estamos reunidos, estamos aqui presentes no templo sede da Assembleia de Deus em Mossoró para a apresentação da aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos ao vivo, diretamente do templo sede. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, superintendentes, professores, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Saudamos também com a paz do Senhor os nossos companheiros, pastores da diretoria, coordenadores de setor, dirigentes de congregação. Amados irmãos e irmãs, que estão ligados no sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertador FM 96.3 e redes sociais. Convide os irmãos da sua congregação, da sua igreja, para acompanharem a lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar neste momento, pedir a bênção de Deus e a graça do Senhor em favor dos irmãos que estão enfermos, outros estão internados, para Deus dar saúde, para Deus dar livramento, para Deus ter misericórdia e chegar com cura na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão precisando, e que Deus proteja a todos nós. Senhor meu Deus, meu Pai querido, obrigado Jesus por mais um dia, obrigado Senhor pelos livramentos que tem nos dado, obrigado Senhor pelo pão de cada dia, obrigado Senhor pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, pela oportunidade que temos, ó Deus, de pregar a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado Senhor por tudo quanto tens feito em nossas vidas. O Senhor é Deus poderoso no céu e na terra, é soberano, tudo está no Teu controle, ó Pai. Meu Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Jesus, dos irmãos que estão enfermos em casa ou nos hospitais, tem misericórdia deles, ajuda, abençoe, Senhor, chega com saúde, intervém, Senhor, em cada situação, provendo a cura, a saúde, a restauração na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Meu Deus, ajuda, Senhor, repreende esta pandemia, dai saúde a esta nação, dai saúde a este povo, dai saúde, Senhor, a todos nós. Ajuda, Senhor amado, e abençoe nossas autoridades, federal, estadual, municipal, que o Senhor esteja dando sabedoria a elas, ó Deus, para lidar com esta situação. Abençoe a todos, Senhor, que estão trabalhando, estão se empenhando, ó Deus, para poder superarmos essas dificuldades. Confiamos no Senhor, na Tua proteção. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Fica conosco nesta manhã, nesta aula de escola dominical. Ajude e abençoe a todos os telespectadores, a todos os internautas, a todos os ouvintes da Rádio Libertadora. Fala aos nossos corações e nos dê a inspiração e a graça do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos estudando neste segundo trimestre do ano de 2021, lições bíblicas que tem como tema geral dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então nós, no domingo passado, que foi o primeiro domingo do trimestre, estudamos a lição de número 1, a lição introdutória do trimestre, e deu dons aos homens. Enfatizamos bastante a classificação dos dons espirituais e ministeriais e assim por diante. E hoje, na lição de número 2, vamos enfatizar o propósito dos dons espirituais. Então nós vamos mostrar de modo geral na nossa lição de hoje que os dons eles não são para elitizar o crente, mas os dons eles servem para edificação, para edificar o crente a si mesmo e também
aos outros. O título da nossa lição, o propósito dos dons espirituais. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Vou repetir essa última frase aqui, que é muito importante. Para a edificação da igreja. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje, que fala sobre os propósitos do dom espiritual, a palavra-chave é edificação. Os dons, eles servem para edificar a si mesmo e aos outros. Os dons, eles não devem servir a objetivos egoístas. Os dons, eles não devem servir para propósitos que não glorifiquem o nome do Senhor e não podem servir de propósitos que não sejam para edificar as pessoas. Tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que causa confusão, tudo aquilo que causa contenda, não vem de Deus. E a Bíblia é clara em nos instruir. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus e também para a edificação da igreja. Os dons, diz a verdade prática, que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar, a igreja espiritualmente. Então, meus irmãos, no tópico 1 da nossa lição de hoje, nós vamos conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. No tópico 2, vamos explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E no tópico 3, vamos expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, a palavra-chave aqui é edificação e serviço. Edificação e serviços. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós somos crentes pentecostais, somos continuistas, dentro dos cristãos protestantes, vamos dizer assim, entre os evangélicos, há alguns poucos, que são cessacionistas, e a maioria dos evangélicos, porque a maioria dos evangélicos é formada de crentes pentecostais, então a maioria dos evangélicos são continuistas. Os evangélicos cessacionistas, eles não acreditam que os dons espirituais são para os dias de hoje. Eles acham que a manifestação dos dons espirituais, desses milagres, aconteceram somente na época da igreja primitiva e ficaram por lá mesmo e não são atuais. Já nós pentecostais, nós somos continuistas, nós acreditamos na continuidade dos dons espirituais. Então nós, como crentes pentecostais, nós cremos, buscamos, recebemos e ensinamos a respeito do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. E a vigência dos dons espirituais é durante todo o tempo que a igreja estiver aqui na terra. Enquanto tiver crente aqui na terra, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, vai ter a manifestação dos dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo disse àquela igreja: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ou espera a revelação, do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a vinda de Cristo. Então, a vigência dos dons espirituais é até a vinda de Cristo, é até a manifestação de Cristo em glória, quando ele vier implantar o seu reino no final da grande tribulação. Então, irmãos, esse ensino a respeito dos dons espirituais, ele é muito importante para a igreja. Por isso que Paulo disse em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1,
a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Eu não quero que vocês desconheçam a respeito deste tema, porque ele é muito importante. Então, no tópico 1 da nossa lição, diz que os dons não são para elitizar o crente. E aqui no tópico 1.1 ele fala sobre a igreja de Corinto. Corinto, irmãos, era uma cidade que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo plantou ali uma igreja, ficou ali pelo menos 18 meses naquela cidade, pregando o evangelho, e conforme a gente já leu aqui, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que nenhum dom espiritual faltava naquela igreja. Era uma igreja na qual observava-se a manifestação de todos os dons espirituais. Então, havia naquela igreja, no meio daquela comunidade, a manifestação de todos os dons espirituais. Porém, irmãos, também era uma igreja que tinha muitos problemas. Apesar de haver a manifestação de dons espirituais naquela igreja, mas era uma igreja também que tinha muitos problemas. Problemas de carnalidade, problemas de imoralidade sexual, problemas de contendas, problemas de grupinhos, de panelinhas no meio daquela igreja. Irmãos entrando na justiça contra outros irmãos, denunciando outros irmãos, a justiça comum, a justiça dos homens. Tinha muitos problemas lá naquela igreja, e dentre os muitos problemas que existiam naquela igreja, havia problemas relacionados ao mau uso dos dons espirituais durante o culto público. Então, durante o culto público, havia uma certa falta de decência e falta de ordem na utilização dos dons espirituais durante o culto público. Então, foi preciso o apóstolo Paulo escrever os capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios, para poder trazer ali aos irmãos uma palavra doutrinária de ensinamento a respeito dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, porque havia aqueles problemas de mau uso dos dons espirituais naquela igreja, o apóstolo Paulo não chegou ali como um bombeiro para poder apagar o fogo do Espírito e dizer que não quero mais saber de negócio de dom espiritual aqui, deixe de falar língua estranha, deixe de profetizar. Não, senhor. O apóstolo Paulo disse: olha, não proibais o falar em línguas. Eu quero que vocês todos falem línguas, eu quero que vocês todos sejam edificados por falar em línguas, mas eu quero muito mais que vocês profetizem para a edificação da igreja. Então, Paulo falou claramente que não era para proibir as pessoas de falarem línguas e nem era para proibir as pessoas de profetizarem, muito pelo contrário, ele estimulou os irmãos a buscar o dom de profecia. Então, o apóstolo Paulo, ele não foi contra a manifestação dos dons espirituais na igreja. Ele ensinou como utilizar os dons espirituais de forma correta, com decência e ordem. E assim também deve ser nós, em pleno século 21. Devemos ensinar o correto. Eu sei que há muitos abusos relacionados à manifestação dos dons espirituais em várias igrejas, em vários lugares, em várias denominações e até em várias congregações da Assembleia de Deus por esse mundo afora. Mas não é porque um ou outro se utiliza desses dons de forma inadequada e outros até de forma enganosa, outros até que não é poder de Deus coisa nenhuma, é apenas emoção, performance humana, mas não é porque alguns estão fazendo falsas imitações, não é porque alguns estão imitando, outros estão enganando, outros estão usando com falta de sabedoria, que nós não vamos usar corretamente. Então, o objetivo da igreja, dos pastores, dos mestres, daqueles que têm o dom de ensinar, é justamente de ensinar e doutrinar a igreja para o uso correto dos dons espirituais. Então, foi isso que o apóstolo Paulo fez. Então, naquela igreja,
de Corinto, os dons espirituais que mais se destacavam eram o dom de línguas, o dom de variedade de línguas e o dom de profecia, principalmente o dom de variedade de línguas. E o apóstolo Paulo, por isso que ele diz, olha, não está proibido de falar em línguas. Quem fala em línguas, fale consigo mesmo e com Deus. Não precisa se mostrar na igreja, falando, soltando aquela rajada de línguas estranhas, soltando um tirinete de línguas estranhas. É engraçado que tem umas palavras aí no evangeliquez pentecostais, um tirinete de línguas estranhas, uma rajada de línguas estranhas para assustar o diabo e não sei o que mais lá. Irmãos, não, nada disso é bíblico, nada disso é bíblico. Nós falamos línguas estranhas conforme o Espírito Santo nos concede que falemos. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então aquela igreja havia uso inadequado, inapropriado dos dons de línguas e de profecia, principalmente dos dons de línguas. Tópico 1.2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual. Por isso que Paulo disse que aquela igreja é carnal. Tinha divisões e grupinhos na igreja, muita briga, porque tem crente que acha que, não, se eu obedecer à ética sexual, se eu não cometer prostituição, impureza e lascívia, então o resto tudo pode. Não, senhor, meus irmãos. Um dos maiores pecados que acontece no meio das pessoas que se dizem cristãs são pecados de brigas, de contendas, de dissensões, que são obras da carne. Observe lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, aquela lista de 16 obras da carne, e você vai observar que metade delas refere-se a problemas de relacionamento de irmãos com irmãos, de pessoas com os seus próximos, com os seus semelhantes. Então, é contenda, dissensão, é briga, é facção, e partidarismo e assim por diante. Então, 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo disse, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Versículo 3 ele disse, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, pessoas crentes, uma igreja que tinha a manifestação do poder de Deus, mas também tinha muitos ali naquele lugar que não eram pessoas espirituais, eram pessoas carnais, porque eram pessoas que eram dadas a divisões, a contendas, a briguinhas no meio da casa de Deus, no meio do povo de Deus. Então diz aqui o nosso comentarista que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então isso é muito importante. Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele instrui os irmãos a respeito dos dons espirituais e diz que o culto é para ter decência e ordem, não pode estar falando língua estranha e profetizando de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Paulo disse, vocês que se acham espirituais, você que se considera espiritual, então considere que isso que eu estou falando é de Deus. Porque, irmãos, muitas pessoas que se julgam muito espiritual, que se julgam espirituais mais do que as outras, não querem ser doutrinadas, não querem ser ensinadas, não querem se sujeitar às normas e às regras da palavra de Deus. Então isso, irmãos, não é prova de espiritualidade. Então lá em Corinto havia esse problema. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Então a espiritualidade de uma pessoa não é medida por uma suposta manifestação sobrenatural, uma suposta manifestação de um dom espiritual na vida de uma pessoa.
Até mesmo, irmãos, porque os dons de Deus, eles são dados pela graça. Deus, assim como usou uma jumenta, pode até ocasionalmente, né, esporadicamente, usar até mesmo um crente desmantelado. Esporadicamente, não é regra, certo? Não é regra, mas pode até esporadicamente usar, né, até mesmo um crente desmantelado, assim como usou a jumenta. E, irmãos, isso... E sem contar que muitos, na verdade, né, não manifestam dom espiritual coisa nenhuma. Não passa de emocionalismo e performance pseudo-pentecostais. Performances pseudo-pentecostais, né? Fica manipulando, dando sugestão ao auditório e manipula psicologicamente o auditório para querer emocionar o povo, e o povo fica emocionado, sente aquele arrepio na pele e não sei o que, etc. E acha que isso é poder de Deus. Isso não é poder de Deus coisa nenhuma. O poder de Deus na nossa vida gera emoção. A verdadeira manifestação do Espírito Santo no nosso meio, ela gera emoção. Nós nos emocionamos, porque nós não somos só espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Agora, irmãos, isso não significa que a emoção atrai o poder de Deus. O poder de Deus gera emoção, mas emoção por emoção não vai atrair poder de Deus. Então a gente precisa ter cuidado. Dom espiritual não é sinal de superioridade espiritual. Tópico 1.3. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais do que outros. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Os dons espirituais não são garantia de espiritualidade de ninguém. Às vezes a gente ouve e vê aí na televisão alguns chamados televangelistas, de algumas igrejas, algumas pessoas na televisão ou nas redes sociais, me dizendo, para você ver que Deus está comigo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso é prova que Deus está comigo. Então tem pessoas que acham porque uma pessoa, uma igreja, supostamente ali manifestou algum milagre, que aquilo ali é um cheque em branco de Deus para poder ela fazer o que quiser. Então, meus irmãos, sejamos simples como as pombas, mas sejamos prudentes como as serpentes. Tenhamos cuidado. Jesus, quando ele falou a respeito do engano dos falsos mestres e dos falsos profetas, ele disse, lá em Mateus 7, 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observe, irmãos, que Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, a gente expulsou demônios em teu nome. Em teu nome a gente fez muitos milagres. Em teu nome nós profetizamos em teu nome. Mas Jesus disse, eu nem conheço vocês. Eu nem sei quem vocês são. Então, irmãos, existe aí muitos religiosos, empresários da fé, né? Existem muitos artistas, né, da fé, que estão aí, irmãos, secos, ocos, vazios, como lata seca, né? Só faz zoada e fica aí com conversa fiada, mas Jesus nem conhece eles. Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que praticam a iniquidade, pessoas que vivem uma vida de pecado, né? Pessoas, né, que vivem uma vida desmantelada, e aí fica dizendo que são profetas de Deus, que são homens e mulheres de Deus. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Pelo fruto que a gente conhece e não pelos dons, porque muita gente engana. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, não deis crédito a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado, não podemos ser
ingênuos. Quer saber se alguém é crente? Quer saber se alguém verdadeiramente é um crente? Observe o fruto. Ele produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Se Deus usa você, meu irmão, no dom de profecia, então use o seu dom para edificar os outros. Saiba que você é apenas um vaso de barro. A excelência do poder é de Deus. Você apenas é um canal para abençoar os outros. Esse dom que se manifesta na sua vida não é uma condecoração, uma patente, uma estrela que é colocada no seu peito, no seu braço, para você se sentir poderoso, para você se sentir o tal, para que o seu cachê de pregação aumente. Não, Senhor, não é nada disso, mas é para servir aos outros. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Tópico 2 da nossa lição: edificando a si mesmo e aos outros. Tópico 2.1: edificando a si mesmo. Meus irmãos, os dons espirituais, a Bíblia fala muito sobre essa questão de edificação dos outros, mas ela também não condena. A Bíblia não condena e a Bíblia não tem de uma forma negativa a questão da edificação própria, da edificação espiritual. O próprio Jesus, quando ensinou o amor ao próximo, ele disse: ame ao próximo como a si mesmo. Porque quem não é capaz de amar a si mesmo, também não é capaz de amar o próximo. Então, irmãos, o fato dos dons deverem ser utilizados para a edificação dos outros, isso não significa que ele não edifique a si mesmo, não. Se alguém se utiliza, por exemplo, deste microfone para pregar, para ensinar os outros, não significa que ele mesmo não esteja aprendendo, não. Eu estou neste momento aqui falando, ensinando, mas eu não estou ensinando só a vocês, estou ensinando a mim mesmo também. Eu estou aprendendo também. Não é só você que está me ouvindo, me assistindo, que está sendo edificado. Eu também estou sendo edificado. Então, quando nós estamos sendo usados por Deus em algum dom espiritual, nós edificamos os outros, mas também edificamos a nós mesmos. Por exemplo, na questão das línguas estranhas, que era o dom espiritual que era utilizado lá em Corinto da forma mais desordenada, que eram as línguas estranhas. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, ele disse: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então, quem fala em língua, edifica a si mesmo. Então, tem sim uma utilidade, tem sim uma importância. Por isso que Paulo disse: eu quero que todos vocês falem línguas estranhas. Eu dou graças a Deus porque eu falo línguas estranhas mais do que vocês. Então é importante. Então eles cultivarem, é importante o crente cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Nas nossas orações individuais em casa, até mesmo também, irmãos, no culto, até mesmo também no culto. Ah, pastor, mas a Bíblia diz... Então fique calado na igreja. Aí tem gente que interpreta esse fico calado na igreja de uma forma literal e não observa o contexto, porque o mesmo Paulo que diz fique calado na igreja, o mesmo Paulo diz... fale consigo mesmo e com Deus. Fale com Deus, você fale com Deus em segredo. Então, irmãos, não é ficar calado no sentido de você nunca falar língua estranha. Ficar calado na igreja é no sentido de você falar língua estranha baixo, entre você e Deus. Não é para se mostrar, não é para os outros verem, não é para aparecer. Língua estranha não é algo que o pregador diz assim: vamos lá, irmão, fala aí língua estranha, solta uma rajada de língua estranha. Não é assim.
Então, as línguas estranhas, elas edificam a si mesmo, e é uma bênção. Outro propósito dos dons espirituais que é mais elevado ainda, que é a edificação dos outros. Os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação da igreja. Vocês querem receber dom espiritual? Estão ansiosos por recebê-los? Estão buscando? Então busque principalmente aqueles que visam a edificação da igreja. Então esse propósito é isso. Então, nessa lição de hoje, duas palavras-chave são as principais: edificação e serviço. Edificação e serviço. Edificar a igreja, servir aos outros, né? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, a gente leu há pouco tempo aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, ele diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então isso é importante, e pode até mesmo edificar até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 23 a 25. Vamos ler esses versículos, muito importante. Diz assim: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando e dizendo: Deus realmente está entre vocês. Se o pregador, irmãos, passar o culto todinho, o momento da pregação todinho, falando em língua estranha, ele não vai ganhar ninguém para Jesus falando em língua estranha. As pessoas descrentes não vão entender aquela mensagem. E é preciso que as pessoas entendam a mensagem da salvação, a mensagem que está sendo pregada. Então isso é muito importante. Jesus ensinou na parábola do semeador que aquela semente que caiu à beira do caminho, que não frutificou, que o diabo veio e arrebatou, as aves do céu veio e comeu aquela semente. Jesus disse que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Então, se a pessoa não entender, irmãos, ela não vai se converter, ela não vai entregar a sua vida a Jesus. Por isso que Paulo disse que preferia falar, poucas palavras no seu idioma, no idioma que todo mundo entendesse, do que 1000 palavras em línguas estranhas. Então a gente precisa entender o lugar de cada coisa. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, aqueles que são usados por Deus nos dons espirituais, tanto edifica a si mesmo, como também edifica a igreja, edifica os outros, e pode até também Deus usá-lo também para os descrentes. Na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, é claro, a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, é para uma utilidade. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais do que outras. Os dons também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores a outros crentes.
não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas são para a glória de Deus. Nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do Senhor. Então é Deus quem usa, é Deus que manifesta o seu poder na nossa vida. Tópico 3 da nossa lição: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. É interessante, irmãos, que quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais, no capítulo 12 e no capítulo 14, ele colocou no meio dos dois capítulos o capítulo do amor, que é o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Então, ele fala sobre o capítulo do amor. Inclusive, 13:1 de 1 Coríntios, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Observe que as pessoas podem falar muita língua estranha, a pessoa pode fazer muito milagre, a pessoa pode fazer muita coisa boa, mas se não tiver amor, nada disso adianta. Por isso que a gente falou: pelos frutos os conhecereis. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre o amor, justamente, irmãos, para poder enfatizar. Aquele que não ama, aquele que não manifesta essa virtude do fruto do Espírito, que é o amor, não está habilitado para ser usado por Deus nos dons espirituais. E tem gente, irmãos, que começa a ser usado por Deus nos dons espirituais, mas depois começa a se desencaminhar, começa a dar mau testemunho, a fazer mau uso dos dons espirituais. Então o Espírito Santo sai. O Espírito Santo não vai mais usar pessoas que querem se utilizar dos dons espirituais para autopromoção. Então o Espírito Santo não usa mais. E aí a pessoa, como o Espírito Santo não usa mais ela, aí ela continua na desobediência, aí agora ela vai querer usar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, não deixa ser usado por ninguém não. É por isso que muitas vezes acontecem manipulações, enganos, é porque são pessoas que Deus não usa mais elas, mas elas querem usar Deus. Elas ficam inventando as coisas e enganando muita gente. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Por isso que Paulo, depois que ele termina de falar o capítulo do amor, aí ele volta no capítulo 14, falando sobre os dons espirituais, o regulamento, os critérios para a manifestação dos dons espirituais na igreja. Então ele diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Noutra tradução diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então siga o amor em primeiro lugar, e aí procure com zelo, busque com dedicação os dons espirituais, principalmente aqueles que são mais usados para edificação dos outros. Então isso é fundamental para a manifestação dos dons espirituais, é que haja uma verdadeira prática do amor na vida da pessoa. Tópico 3.2: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja, ela é comparada a um corpo, ela é comparada a uma lavoura, mas também a igreja é comparada a um edifício. A igreja, todos nós somos uma casa espiritual, E Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, a Bíblia diz que Deus designou Cristo, Cristo designou
alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esses homens de Deus que Deus levantou no meio da igreja para liderarem a igreja, para orientarem a igreja para a edificação do corpo de Cristo. Os ministros, sábios arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 10. 1 Coríntios, vamos ler, capítulo 3, versículos 9 e 10. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então nós devemos atuar, devemos agir para a edificação da igreja. Tópico 3.3, despenseiros dos dons. O que é, irmãos, o despenseiro? Naquela época do Novo Testamento, existia muito essa figura do despenseiro, era uma profissão. A palavra despenseiro vem de despensa. A despensa é o local da casa onde se armazena os alimentos. Os alimentos são armazenados na despensa e de lá são retirados para serem preparados, cozidos, etc., para servirem às mesas, para alimentar a todos da casa. Então nós, irmãos, sendo usados por Deus nos dons espirituais e nos dons ministeriais, nós somos como que despenseiros, nós vamos à despensa de Deus, como um despenseiro que vai na despensa de Deus e retira o alimento espiritual para a nossa edificação e também para a edificação dos outros, para servir aos outros. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Observe aqui, irmãos, como é importante. 1 Pedro 4 e 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Porque Deus, irmãos, manifesta a sua graça no meio do seu povo de diversas maneiras, de diferentes formas. E nós, como despenseiros de Deus, vamos lá na despensa de Deus retirar esse alimento para doar e alimentar os outros. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, a palavra-chave aqui é: o despenseiro vai servir aos outros, Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, Paulo disse: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, como servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então nós, irmãos, ao sermos usados por Deus nos dons espirituais, estamos agindo como despenseiros dos mistérios de Deus, como despenseiros através dos quais
através de nós, vai se manifestar a multiforme graça de Deus para abençoar a igreja, para abençoar os outros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, assim chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E para encerrar, eu quero ler um subsídio que tem aqui na lição do mestre, conheça mais, retirado da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, que diz assim: na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais do que outras. Também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores aos outros crentes. Não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas são para a glória de Deus. Nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, que Deus continue abençoando você e sua família. Vamos seguir a recomendação da palavra de Deus, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque aquele que profetiza edifica a igreja. Pedro disse, que cada um de nós deve usar o dom que recebemos do Senhor para edificação dos outros, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui estudando a palavra de Deus em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Continue nos acompanhando pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. O programa EBD em Síntese vai ao ar na TV AD. Toda terça-feira à noite você também pode acompanhar, tem a versão dele também no YouTube, e assim você é edificado com a palavra de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pela realização de mais uma aula. Vem aí, mais uma edição do Clamor de 10 às 12, os irmãos estarão aqui clamando a Deus, orando ao Senhor, pedindo a cura, pedindo a bênção de Deus em favor das pessoas que estão afetadas por esta pandemia. Todo mundo tem sido afetado por esta pandemia, uns de uma forma, outros de outra, uns de uma maneira, outros de outra forma, e assim todos carecem das orações. Vamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz: irmãos, oreis uns pelos outros para que sareis. E aquelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que estão nos leitos, que estão nas UTIs, essas precisam mais ainda da nossa oração e do milagre da parte de Deus. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela realização de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela tua palavra, que nos esclarece, que nos ilumina, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Deus, meu Senhor, que o Senhor continue dando dons espirituais à tua igreja, que o Senhor continue capacitando o teu povo com os dons espirituais e ministeriais, para que a gente possa servir aos outros, para que a gente possa fazer a tua obra com mais eficiência. Meu Pai, meu Deus, tem misericórdia dos irmãos e das irmãs que estão enfermos, que estão nos leitos, que estão nos hospitais ou em casa. Tem misericórdia, Senhor, dai saúde. Entra, Senhor, com providência nestas vidas. Chega com milagres, Senhor. Ajuda, Senhor. Meu Pai, meu Senhor, tem misericórdia, Senhor, de tantas pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Manifesta o teu poder, manifesta a tua cura, Senhor, e opera milagres. Livra-nos desta pandemia, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nos ajude e nos abençoe. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos, e até a próxima aula, se Deus quiser.